Antes mesmo de Moisés ver a sarça ardente, Deus já tinha nomes diferentes. E cada nome revelava um mistério, um poder, uma fase da revelação divina. Mas o que muitos não sabem é que o nome mais poderoso, o mais sagrado, não foi revelado de imediato. Ele foi ocultado, preservado, escondido, até o tempo certo. Por quê? O que Deus queria nos mostrar ao mudar seu próprio nome ao longo dos séculos? Tudo começa com os patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. A eles, Deus se revelou como El Shaddai. Eu, o Altíssimo. Shaddai, o Todo-Suficiente. Mas o que esse nome esconde? A palavra Shaddai vem de uma raiz hebraica que remete a montanhas, força, mas também a ideia de nutrição, como se fosse uma mãe que amamenta. É um nome que mistura autoridade com cuidado, poder com intimidade. E durante gerações, era tudo que os hebreus conheciam. Um Deus forte, sim, mas misterioso, invisível, distante, sem forma, sem rosto. Um Deus que guiava, mas não se deixava ver, que falava, mas não se deixava conhecer por completo. E assim foi, até que algo mudou. Moisés, um homem que cresceu no palácio dos deuses do Egito, mas que foi chamado por uma sarça que queimava, sem se consumir. Uma voz saiu do fogo: Moisés, Moisés. Ele tirou as sandálias. O chão era santo. Mas o que mais marcou aquele momento não foi o fogo, foi o nome. Moisés pergunta: qual é o teu nome, para que eu diga aos filhos de Israel? E Deus responde algo nunca antes dito: eu sou o que sou. YHWH, o tetragrama sagrado. 4 letras, sem vogais, sem som definido. Um nome impronunciável, um nome eterno. Não mais El Shaddai, mas YHWH. Por quê? Porque agora Deus deixava de ser apenas o Deus dos pais. Agora ele se revelava como o que é. O que sempre existiu, o que nunca muda, e mais, era um nome de presença, de identidade viva, um Deus que está, que vê, que age, que ouve o clamor do seu povo. Mas essa revelação não foi qualquer revelação. Ela mudou tudo, porque no mundo antigo, nomes tinham poder. Dizer o nome de um Deus era invocar sua essência, sua presença. E agora, Deus entregava a Moisés algo perigoso, algo sagrado demais para ser banalizado. O próprio nome. O nome que os anjos reverenciam. O nome que os sacerdotes temiam pronunciar. Mas o que ninguém diz é que mesmo depois disso, esse nome foi sendo ocultado, silenciado. Com o tempo, os judeus pararam de dizê-lo em voz alta. Substituíram por Adonai. Ou apenas Hashem. O nome. Por quê? Porque esse nome tinha peso, poder, santidade. Pronunciá-lo era tocar o divino com a língua, e qualquer impureza poderia ser fatal. Mas há algo ainda mais profundo, porque Deus primeiro se apresentou como El Shaddai, e só depois como YHWH. Por que o ocultamento? O que isso revela sobre o próprio caráter de Deus? A resposta para essa mudança de nome está escondida no próprio coração da revelação divina. El Shaddai foi o nome para o tempo da promessa. O Deus que alimenta, que protege, que prepara, mas que ainda mantém um véu entre ele e o homem. Era como a raiz profunda de uma árvore gigantesca, invisível aos olhos, mas sustentando tudo. Um Deus que sustenta a vida, mas que se mantém no mistério. Já YHWH não era apenas outro nome. Era um limiar, uma porta que se abriu na história. Um Deus que deixa de ser apenas o protetor distante e se torna o libertador presente. A revelação aconteceu no momento mais crítico. O povo de Israel estava oprimido, esmagado pela escravidão no Egito, clamando por ajuda. E então, Deus diz a Moisés: eu sou YHWH, e eu desci para livrar o meu povo. Agora, não é mais só o Deus dos pais, mas o Deus que age, que invade história, que rompe correntes. Mas há algo inquietante aqui. Por que não revelar esse nome antes? Por que esperar séculos? Porque no mundo antigo, saber o nome de um Deus significava ter acesso à sua essência, à sua autoridade. Era como segurar uma chave espiritual.
E se esse poder fosse entregue cedo demais, poderia ser usado de forma errada. Deus estava preparando o seu povo, moldando corações, construindo uma identidade. A cada geração, mais uma camada de entendimento, mais um passo na caminhada, até que finalmente, na sarça ardente, o momento chegou. O nome foi entregue, mas não para ser usado de qualquer forma. Tanto que, mesmo depois de revelado, o nome YHWH foi guardado com extremo cuidado. Não era dito no cotidiano. Não era parte de conversas comuns. Era tão sagrado que só o sumo sacerdote podia pronunciá-lo, e apenas uma vez por ano. No dia da expiação, o templo inteiro mergulhava em um silêncio quase insuportável. No Santo dos Santos, cercado por ouro e glória, o sacerdote se aproximava da Arca da Aliança, a respiração pesada, as mãos trêmulas. Ao pronunciar o nome, era como se o próprio céu se inclinasse para ouvir. Um instante em que a eternidade tocava a terra. E depois, silêncio absoluto. O nome voltava a ser guardado. Ninguém ousava repeti-lo. Com o passar dos séculos, a reverência se tornou ainda mais intensa. Os escribas, ao escrever o nome, paravam, lavavam as mãos, trocavam a pena. Os lábios hesitavam. O coração disparava. Porque pronunciar o nome era tocar fogo com a língua. Um fogo que poderia purificar ou consumir. Mas o que muitos não percebem é que Deus mesmo afirma, em Êxodo: eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, mas pelo meu nome YHWH não me fiz conhecer a eles. Isso significa que o nome YHWH sempre existiu. Sempre foi dele. Mas a revelação foi gradual. Deus escolheu o momento certo. Como um pai que não entrega um segredo profundo a um filho até que ele esteja pronto para carregá-lo. Essa progressão não parou no Antigo Testamento. Quando Jesus veio, ele fez algo ainda mais íntimo. Ele chamou Deus de Pai. Não para substituir YHWH, mas para levar a revelação ao ponto mais próximo possível do coração humano. Porque se YHWH é o Deus eterno e imutável, Pai é o Deus próximo, que ama, que abraça. É o Criador que convida o homem para dentro da sua casa. E isso muda tudo. Perceba, de El Shaddai, passamos ao Deus que sustenta, de YHWH ao Deus que liberta, e em Cristo, ao Deus que adota. 3 nomes, uma mesma essência, mas revelada em níveis cada vez mais profundos. E talvez isso explique algo importante. Conhecer Deus é uma jornada. Ele se revela na medida em que o buscamos, na medida em que estamos prontos. É como caminhar dentro de um templo escuro. No início, vemos apenas sombras. Depois, uma porta se abre e um feixe de luz entra. Mais à frente, outro aposento se ilumina. E cada nova sala revela um detalhe que antes não podíamos suportar. É por isso que a mudança de El Shaddai para YHWH não é uma troca de identidade, mas um convite. Um passo mais perto da sua essência. Um convite para ir além do que já conhecemos. Um convite que exige temor e amor. Porque aproximar-se do fogo é perigoso. Mas é ali que a glória está. E um dia, a revelação final virá. Todas as camadas cairão. O véu será rasgado. O nome será conhecido em toda a sua plenitude. E então, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. E os céus e a terra ouvirão. O nome que está acima de todo nome. Um nome que começou como promessa, se tornou presença e será a eternidade. Se você está gostando de descobrir essas histórias não contadas da Bíblia, deixe seu like e se inscreva no canal Deus Cobrindo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai mexer com sua visão sobre as Escrituras.